há uma parte de angolanos que são contra a legalização do Prajá e imputam a legalização do Prajá no MPLA, que o MPLA é que criou as condições para legalizar o Prajá. Eu repito, o MPLA não é Tribunal Constitucional. O Prajá, que foi indeferido em 2022, permaneceu com os mesmos símbolos, permaneceu com o mesmo nome, etc. Portanto, claramente fica visível que houve acordos, não é? E esses acordos têm, claro, a impressão digital do MPLA, que... O Partido Prajá Servir Angola, liderado por Abel Palanga Chivukuvuku, tem intensificado a sua mobilização a nível nacional para servir, ou melhor, para vencer as eleições em 2027. Dr. Kurivuri, como é que olha para a movimentação de Abel Chivukuvuku? Tem estado a arrastar multidões de acordo com as imagens e dos seus comícios, neste caso, e muitos políticos continuam a aderir a Abel Chivukuvuku, que pretende ganhar ou vencer as eleições em 2027. Chivukuvuku diz que será governo ou parte do governo em 2027. Como é que analisa esta pretensão de Abel querer derrubar o Golias, o MPLA, em 2027? Sim, senhora. Isto temos todos assistido nos últimos tempos a ascensão, não é? Desde que o Prajá foi oficialmente reconhecido como o partido político, e mesmo antes deste reconhecimento, o Prajá vinha fazendo o seu trabalho. E temos assistido, isso é bom, não é mais uma demonstração de que no mosaico ou no ordenamento jurídico angolano, todas as forças vivas têm seu espaço. Isso é de aplaudir e vamos assistindo, não é? Aquilo que são os anseios do presidente do Prajá, é uma figura muito conhecida, prominente, uma figura que nasce ou vem da escola da UNITA, e está ali agora no Prajá a demonstrar o seu trabalho. Esperamos que não é, ele possa de qualquer forma atingir os objetivos, mas é necessário o Prajá saber que existem outras forças políticas, como o MPLA, a UNITA, e temos novos partidos que vão surgindo. Então é normal que o presidente do Prajá, não é, apresenta ao povo angolano aquilo que são os seus anseios, aquilo que o povo Prajá em si e a direção do Prajá almeja para o futuro da Angola. Nós vamos acompanhar, mas é sabido que as outras forças políticas também não estão a dormir, e é normal, como que podemos dizer, não temos nada a contrariar, não é, essa iniciativa do presidente da UNITA, porque, desculpa, presidente do Prajá, porque as pessoas têm todo o direito de sonhar, é de direito, ninguém pode permitir o livre pensamento, a liberdade de expressão, e essa é mais uma demonstração que, de facto, vivemos num Estado de direito, democrático, em que as pessoas almejam, têm os seus desafios, as suas pretensões. O Prajá que faça o seu trabalho, continua a trabalhar, ainda não começou a campanha eleitoral, eu não sei exatamente do que é que se trata essa movimentação, estamos a ver o Prajá arrastar multidões, mas acredito também que é da praxe, é normal que os partidos políticos se afirmem, não é? Juntem-se aos seus militantes, vão fazendo o seu trabalho. O Prajá é um partido que está presente, mas não é o único partido, tem vários partidos e cada um está fazendo o seu trabalho. Por exemplo, nós, MPLA, também fizemos nosso trabalho internamente, falando do MPLA, estamos a trabalhar, afinamos a nossa máquina, fizemos nosso trabalho interno, e também estamos a nos preparar para aquilo que serão os desafios do futuro. Então, se essa é a intenção do Prajá, o Prajá que faça o seu trabalho e nós também, outras forças, vão fazendo o seu trabalho para que, no momento certo, cada um então possa mostrar o seu programa, o seu projeto de governo para Angola. Muito obrigado, Dr. Kurivuri. Dr. Kaebo, como é que olha? O Prajá Servir Angola, liderado por Abel Chivukuvuku, intensifica, neste caso, a sua mobilização a nível nacional para vencer as eleições de 2027. Chivukuvuku diz que será governo ou parte do governo. Como é que analisa esta pretensão de Abel querer derrubar o Golias, neste caso o MPLA?
Bom, primeiro é analisar a figura do Abel Chivucovuco. É um dinossauro político em Angola, não é? Mas, ao meu ver, tem de um tempo a esta parte, tem vindo a perder credibilidade, pelo menos naqueles cidadãos mais atentos, relativamente às manobras que tem efetuado. Portanto, Abel é do estilo cesariano, não é? César dizia 1000 vezes ser número 1 em qualquer outro estado do que ser número 2 em Roma. Ou seja, é a pretensão cega e de todo custo procurar estar no cadeirão máximo. E por vezes essa pretensão cega de a todo custo procurar estar no cadeirão máximo, por vezes a gente vai provoca que a gente assine alianças, mesmo até com os nossos inimigos naturais. Portanto, é visível a mobilização que tem sido feita. Aliás, os partidos políticos servem mesmo para isso, criar factos políticos, mas a pretensão de que poderá vir a ser poder derrubando o partido que nos governa há quase meio século é uma miragem, é uma utopia, porque a criação do Prajá, ou pelo menos a legalização do Prajá, não é? Isso faz parte de uma agenda muito maior. Primeiro começou com a erosão da Frente Patriótica Unida, não é? Nós vimos que até nas eleições de 2022, Abel Chivucovuco não foi capaz de cumprir com os pressupostos legais para a legalização do tal partido. E a nossa lei dos partidos políticos é claro, todo aquele partido que não for capaz de cumprir com a segunda fase da legalização, não é, passando 4 anos, ao trazer novamente ao Tribunal Constitucional para a sua legalização, deve alterar o nome, a bandeira, os objetivos, os estatutos, etc. Está lá na lei dos partidos políticos. Mas vimos um movimento estranho. O Prajá, que foi indiferido em 2022, permaneceu com os mesmos símbolos, permaneceu com o mesmo nome, etc. Portanto, claramente fica visível que houve acordos, não é? E esses acordos têm, claro, a impressão digital do MPLA, que facilitou que o Prajá tivesse... Doutor, por que tem que ter a impressão digital do MPLA? Não só um questionamento, por que tem que ter a impressão digital do MPLA? Porque, por uma questão simples, o que se pretende agora é a dispersão de votos. A UNITA, em 2022... Permita-me só. As nossas ideias valem o que valem, né? Cada um aqui de dar a sua opinião. É a minha opinião. A minha opinião é que a UNITA, tendo 90 deputados em 2022, né, nas eleições de 2022, em 2027, fragilizando a Frente Patriótica, dando provimento no Prajá, não é? A UNITA, obviamente, ao concorrer, será fragilizada. A UNITA não será capaz, por exemplo, com essa mobilização porque não criou-se o Prajá para fragilizar o MPLA. O MPLA tem os seus militantes caninos, que cegamente vão votar sempre neles. Agora, a UNITA, que procurava acoplar a sociedade civil e aqueles mais ou menos críticos, não é? Com a entrada em cena do Prajá, a UNITA fica dispersa em termos de votação. Nós agora estamos acompanhando grandes... Está cometendo um erro a dizer que a UNITA... a UNITA é simplesmente... Quer dizer, a UNITA agora, desde que surgiu o Prajá, a UNITA vai fragilizar. Até nós, desde que surgiu o Prajá, com a destruição primeiro do Frente Patriótica. Qual a relação que existe entre Prajá, UNITA e MPLA? Nós aqui, a política em Angola é muito personalista. A base da UNITA e a base do Chivucovuco quase tem a mesma fonte. E o que o MPLA tem a ver com isso, doutor? Agora, doutor Caio, o que o MPLA tem a ver com isso? Se a base... Doutor Caio, vou terminar. Se a base do Chivucovuco, do Prajá... O está a tirar o lugar do escrivão. Vamos ter que voltar da posição. Não, se a base de... Não, porque o doutor está fazendo aqui uma colação entre o Prajá e o MPLA. Mas só terminar, se calhar faz perceber. Em países ditatoriais como o nosso, com capas de ditadura, tudo o que se faz é com vista à manutenção do poder. Todos os atos que o Estado pratica ou não,
não é? Estado aqui na perspectiva de quem nos governa, é no sentido de manutenção do poder. A UNITA esteve extremamente forte nas eleições passadas e, continuando essa tendência, seria de facto um perigo para o partido da situação. Então, com a entrada em cena de novos partideiros, conforme alguém designava, não é? Isso só fragiliza a oposição. O doutor vai acompanhar comigo nas próximas eleições. A UNITA dificilmente chegará a 50 deputados. Por quê? Porque nós vamos criar aquilo que em ciência política chamamos de dispersão de votos. A ideia é olhar para a massa associativa, sobretudo do partido UNITA, olhar para a massa que forma também o partido para já, vai ver que são quase homogêneas, são extremamente parecidas. Não esquecemos que, não devemos esquecer que o Abel Chivucovuco foi um grande autodirigente da UNITA. E o Abel Chivucovuco, ao sair da Frente Patriótica aqui, tinha apenas essa capa, mas de facto era a UNITA, não é? Ao sair da frente patriótica, sairá com um grande número de militantes, sairá com um grande número de eleitores. E isso, de facto, não fragiliza o MPLA. Muito pelo contrário. O MPLA vai manter os seus números, mas a oposição, não é? Isso vai, claro, enfraquece o nosso jogo democrático. Eu até tenho defendido que, se calhar, devíamos já evoluir para um bipartidarismo, não é? Se calhar, com um novo sistema de partidos políticos bipartidário, se calhar o jogo político seria mais claro, porque num sistema multipartidário fica fácil para quem está com o poder, quem controla toda a máquina, criar novos agentes. E nós temos verificado, nós vimos o Partido Liberal, vimos outros partidos que até hoje já foram extintos, não é? Que claramente, a olho nu, todo mundo sabia que foi o sistema que criou com a finalidade única de dispersão de votos. Doutor Curifuri, por que muitos membros ou militantes da UNITA abandonam a UNITA e vão servir o Prajá? Está bem, Temos mesmo nesse ponto. Vários exemplos de militantes que saíram da UNITA estão agora a servir o Prajá. É isso mesmo, esse ponto que eu quero de facto aqui tocar, porque o meu colega do painel está a fazer uma colação entre o Prajá e o MPLA. Eu digo que não podemos ir por essa direção. Ora bem, e no princípio aqui do discurso do meu colega do painel, ele afirmou que o Abel Chivucovuco é um monstro político. É um político com um gabarito muito forte, e todos nós conhecemos que o Abel Chivucovuco é um grande político. Mas agora eu digo o seguinte, o Abel vem da escola da UNITA. Se o Abel Chivucovuco evolui para uma nova formação política, e parece que é a segunda ou a terceira, depois de passar pela Casa CE, criou o Prajá, e se alguns analistas, alguns pensadores analistas políticos em Angola acreditam que o Abel é natural, que o Abel, sendo a figura que foi na UNITA, é natural que o Abel arrasta um bom número de militantes para o Prajá. Isso é natural. Agora, o que não é natural é essa colação que se tenta fazer do Prajá com relação ao MPLA. É a forma leviana como o partido foi aprovado. É uma forma muito estranha e leviana. Não é possível. É que o MPLA é um partido político. O governo não é um partido político. O MPLA é um partido político que concorre às eleições como a UNITA ou o Prajá. Agora, fazer uma colação da futura também, que nem sabemos se é verdade, da futura fragilidade da UNITA por causa do Prajá, eu digo, em sã consciência, doutor Caebo, em sã consciência, qual é a relação que existe numa possível fragilidade da UNITA pelo surgimento do Prajá com o MPLA? Tem toda a relação. Mas qual é a relação, doutor? Quem aprova os qual é a relação? Políticos é o Tribunal Constitucional. Sim. Quem controla o Tribunal Constitucional... É o MPLA, doutor? Quem governa o país... O doutor é até politólogo. Quem nomeia... Vamos olhar para a origem das fontes dos poderes. Mas 4 juízes, incluindo o presidente do Tribunal Constitucional, 4 juízes, incluindo o presidente, é nomeado pelo presidente da República. E exonera esses camaradas? Não, isso não é. Esses senhores? Caso. A lei é clara. Pela Constituição, é constitucional. Nem sequer podem fazer parte de um partido político. Em qual juiz faz parte de algum partido político? A gente vê os juízes nos comícios do MPLA. Aqui é impossível. Nós somos uma entidade um juiz, aqui é impossível um juiz, não é? É impossível um juiz deste país, sobretudo os 4 que são apontados pelo Presidente da República, que já arrepia o Estado Democrático de Direito, não é? É impossível um juiz estar aí sem fazer parte do MPLA. Não, isso é uma subjetividade. Na nossa prática política. É uma subjetividade. É a prática política. Não, doutor.
Desculpa, Doutor, é uma diz que a presidente do Tribunal Constitucional não faz parte até do porque o doutor partido pensa bem, doutor, é uma subjetividade da sua parte trazer essa informação nesses termos assim, a grosso modo. Sabe por quê? Calma só, doutor. Sabe por quê? Doutor, nós temos uma Constituição. Sim. O Presidente da República nomeia com proposta do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Não, doutor, um momento. O Presidente da República. Doutor, o Presidente da República. Claro. O Presidente da República. São 11 juízes. Doutor, calma. O Presidente da República nomeia, não os 11 juízes. O presidente, vamos falar, o presidente do tribunal, por exemplo, o presidente do Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas. O Presidente da República nomeia com proposta do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Mas não é o que a Constituição diz. Está na Constituição, a Constituição, doutor. claro. Permita-me só. A Constituição, doutor. Salvo o melhor entendimento, Sim. que é o artigo 187. Não tem um artigo. Não é? Tem uma Constituição, claro. A Constituição doutor. diz assim, dos 11 juízes, 4 são o nomeados pelo presidente, presidente. vice-presidente, Tribunal Militar, Tribunal Constitucional. Quem nomeia, doutor? Estamos a falar do Tribunal Constitucional ainda. Quem nomeia, doutor? Estamos a falar do Tribunal Sim, Constitucional. o presidente, quem nomeia? São 11 juízes, certo? De facto. 4 juízes são Sim. indicados pelo presidente, Exato. incluindo o presidente do E Tribunal sob Constitucional. proposta de? Não, mas depois temos os 4 outros juízes que são Sim. nomeados pela Assembleia Nacional, se não estou Doutor, errado, os e um juízes, outro os nomeado juízes, pelo Conselho doutor, Superior os da Magistratura. juízes, não, sim, nesse caso que eu estou a me dizer, o Presidente da República nomeia. Não é um país com justiça Sim, séria, doutor, quando os países- um poder emiscui-se. Nós Doutor, sabemos que o Estado tem 3 vou só lhe explicar poderes. algo, vou só lhe explicar algo. Legislativo, executivo, presidencial. Exato, vou Como só é explicar algo, possível doutor. o poder executivo, Sim. não é, compor ou nomear, organizar ou criar o poder judiciário? Doutor, estamos a falar. Mas vamos doutor, manter, nós estamos vamos a falar, manter. doutor, do Presidente da República. Sim. Ele não é o chefe do Executivo que nomeia os juízes, doutor. Presidente da República. Doutor, Presidente da República. essa forma de apresentar os fatos Sim, Presidente da é que cria República. confusão para quem O nos Presidente da ouve. República, agora vou lhe Doutor, dizer, tem que doutor, dizer vou que lhe o Presidente dizer. da República é o chefe do É o titular do Executivo. é o titular do Doutor, Executivo, é o chefe do doutor, governo, vamos, é um aqui super presidente. olhar para o Tem tema. mais poderes que Jesus doutor, Cristo. Doutor Curivuri, vamos olhar para o tema e estamos a fugir, sim. neste caso, do tema. A questão é, doutor Curivuri, a liderança do Prajá tem estado a absorver muitos militantes que saem da UNITA e outras forças políticas. Acha que Abel quer criar uma coligação? Uma vez que diz vai ser parte do poder ou poder? Mas coligação com quem, por exemplo? Com vários Com o MPLA, partidos, com o MPLA. com vários partidos, pode ser o MPLA ou a UNITA no futuro. Não, vai porque unificar. Abel diz que será governo ou parte do governo em 2027. O que quer dizer, se o MPLA ganhar, Abel pode fazer parte do governo. Se a UNITA ganhar, também Abel pode Não, a UNITA é fazer quase parte do impossível. governo. É o que nós levantamos, capaz é a de- questão que levantamos. A UNITA é Sim. quase impossível. Mas Nós as sabemos, o pessoas- doutor Curivuri Calma. sabe que é impossível. A UNITA não é em Não, 2027. porque fizeram agora uma coisa, o FPU, O Abel doutor fez Curivuri parte. tem ciência de que a UNITA 2027 não vai ser poder. Agora, Não, eu não sei nada disso, doutor, não sei nada disso, não sei nada Então, disso. Caio está a quando dizer se que a diz UNITA isso- vai voltar a perder as eleições de Não é 2027. possível, Anitta. Seria bom se tivesse aqui o 2027. nosso Não é painel. possível. Eu digo isso sempre, porque eu tenho amigos que são também da UNITA. É impossível a UNITA, pelo menos com esses símbolos que tem, não é? A UNITA, para ser poder em Angola, tem que ainda há muito ódio. E quem controla o Estado, controla também a sensibilidade desse ódio. A UNITA é quase impossível. Agora, quando o Voltando ao Adolfo assunto, Bubuco diz voltando ao que assunto, se dela eu uma não ser palavra, governo, dela uma né, palavra, serei parte. Sim, dela uma palavra, Obviamente, doutora. isso nos leva a crer a suspeita que o povo lança. Mas que há não podemos acordos, evoluir para há isso, muitos também, doutor. acordos. Não podemos evoluir para isso. Doutor, E a minha opinião, há ou não há acordos entre o MPLA Imaginemos. e o Prajá Servir Angola? Não, O doutor porque- Caebo levanta a questão da legalização do Prajá Servir Forma Angola muito e, leviana. Não. e volta e meia também fala-se de poder haver uma possível união caso o MPLA vença as eleições para Abel entrar no poder, neste caso, Sim. se fazer parte do poder. Temos aqui duas situações. A primeira foi a primeira tentativa de legalização do Prajá não passou. E todos nós aqui, nesta sala, assistimos o descontentamento de muitos angolanos. Não estou a mentir, isso é um fato. Sim. Vivemos isto. O Prajá não passou, e todo mundo a criticar o governo, a criticar o MPLA, que não tem nada a ver com isso, a criticar o Tribunal Constitucional. Agora, vamos ver o contrassenso.
Quer dizer, ficamos sem perceber o que de fato as pessoas querem. Hoje o Prajá está legalizado. Um bom número de angolanos ficaram satisfeitos. Vimos a moldura humana que o Chifukuku arrasta. Estão satisfeitos, estão felizes, porque o Prajá foi legalizado. Há uma parte de angolanos que são contra a legalização do Prajá e imputam a legalização do Prajá no MPLA, que o MPLA é que criou as condições para legalizar o Prajá. Eu repito, o MPLA não é Tribunal Constitucional. As pessoas devem perceber isto e nós devemos passar essa mensagem às pessoas que o MPLA, apesar de ser o partido que forma o governo, o MPLA não é Tribunal Constitucional, o MPLA não é Tribunal Supremo, o MPLA não é Tribunal de Contas. Deixa-me só terminar, doutor. O MPLA capturou todas as instituições deve estar eu repito, doutor Caebo, isto é mesmo. Instituições do Estado em instituições nós evoluímos muito nesse quesito, doutor. Nós evoluímos muito nesse quesito. Então nós viemos, doutor Caebo, momentos da nossa democracia. Doutor Caebo, nós viemos num sistema de partido único. Onde é que estamos hoje, doutor? Nós evoluímos bastante. Mas qual é a diferença do ponto de vista prático? Muita diferença. Não existia a TV-OH, doutor? A criação de outros partidos. Sim. A criação de outros partidos. Mas existia a TV-OH, doutor? Enfim, a questão da TV-OH, doutor, isso é claro. Em todos os países, as máfias que governam, sobretudo países ditatoriais com capa de democracia, as máfias que governam, por conta de alguma pressão, por vezes, liberam uma espécie de comunicação social. Não é bom sinal, doutor. E muitas vezes, essa liberalização doutor, não é bom sinal, doutor. De pressão. Então isso não é encanto do MPLA. Não, doutor. Não é uma bondade do MPLA. A questão não é essa. Uma vez que foi país imposta a democracia. Não, o país é assim, o país é de todos, doutor. Doutor Crivolo, não terminei, doutor. Dá uma palavra, não terminei. O país é de todos. Estava a falar sobre o primeiro ponto, que é a questão das pessoas hoje fazer uma colação da legalização do Prajá ao MPLA. Eu repito, o MPLA não é poder judiciário. Ok? O MPLA é apenas um partido político. Existe Tribunal Constitucional. Então, nos entendemos aí, doutor? A minha opinião. Esse é o quesito, né? O MPLA não é Tribunal Constitucional. O MPLA é um partido político como a UNITA, como o Prajá. Então o MPLA não tem. Não é verdade, doutor. Essa é uma subjetividade do doutor e de alguns angolanos. Uma minoria que não está a compreender. Essa minoria que não está a compreender aquilo que é o desenrolar da vida sociopolítica da Angola. Nós estamos a dar passos, doutor. Não do jeito que queríamos, mas é do jeito que está a ser possível ser feito. Porque é um Estado de Direito democrático em construção. Ora bem, então o Prajá não vai dar, doutor. O Prajá não foi legalizado no passado, o Prajá foi legalizado hoje, é um bem-aja para muitos angolanos. Então nós devemos tirar proveito disso. É mais um partido forte, é uma figura proeminente, saiu da UNITA aqui, também tem muitos seguidores, então vamos deixar o Prajá caminhar. Agora, fazer a colação do Prajá ao MPLA, eu acho que não é a via certa. Ok. Doutor Caebo, como é que olha para as declarações do Dr. Curivuri e também a fuga de vários militantes de vários partidos? Temos aí militantes do PADA, temos militantes da UNITA, PRS e tantos outros. Como é que olha? É mesmo desenha-se um cenário de que o Prajá será a primeira ou a segunda força política? Bom, primeiro a explanação do meu colega Curivuri, nós temos ideia e, portanto, devemos expô-la com clareza, o respeito, não é? Entendo, compreendo também, dado a posição de militante do MPLA, não podia ser diferente. Aliás, se fosse diferente, seria um contrassenso, se calhar sofreria alguma represália ao sair daqui. Então é compreensível, mas é preciso que as pessoas compreendam que de 1989 até os tempos odiernos, não é? Quem não fosse do MPLA, pelo menos naquela data, quem não fosse do MPLA, ainda que fosse competente, não é? Mas se não fosse do MPLA, tinha que ser substituído por quem é do MPLA. Eu digo isso porque, para a gente compreender a gênese da captura das instituições do Estado, não é? Hoje, e claro, uma vez o Presidente da República, nas suas afirmações, terá dito que quem não é do MPLA, claro que nunca vai ser ministro, não pode sonhar muita coisa. Portanto, o MPLA capturou as instituições do Estado e transformou-las todas em instituições do partido. Isso deve ser claro. Ninguém vai para o Tribunal Constitucional
com os seus programas para criar partido sem anuência do próprio governo. Isso também é uma nota muito clara, e isso é a prática política. Respondendo à segunda questão, o Abel Chivukuvuku, obviamente, vai, e as imagens falam por si, não é? Nós não podemos esquecer que é um dissidente da Brind, não é? Parece que foi salvo o melhor entendimento, o primeiro diretor da Brind, que era o Serviço de Informação da UNITA, e uma pessoa com essas características, com essa informação, com esta formação, não é? De tudo fará para nunca desaparecer do mosaico político. E o que ele está a fazer é várias metamorfoses no sentido de continuar, não é, a estar, não é, nos corredores da política angolana, mas a política também é feita com alguma ética, e todo mundo, está claro que o Chivukuvuku está a fazer, descredibiliza a sua própria figura. Fora aqueles militantes fanáticos, aqueles seguidores, até não diria militantes, aqueles seguidores fanáticos do Chivukuvuku, nós, a sociedade civil, sobretudo, nós não vimos o Chivukuvuku com bons olhos, porque uma pessoa que esteve com o escrivão, celebrou acordos, depois sai do escrivão, vai para o Curivuri, sai do Curivuri, vai para... Nessa pessoa não nos garante alguma credibilidade. O que ele está a fazer é apenas procurar a sobrevivência política, mesmo em termos físicos, em termos biológicos. O Chivukuvuku já não é o mesmo que representava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. O que está a se fazer é uma operação apenas de procurar, não é, dispersar mesmo votos, porque mexer no Chivukuvuku ou arrancar Chivukuvuku no seio do círculo da UNITA é provocar que a UNITA entra em erosão. Portanto, por conta desses argumentos, faz-nos crer que tem sim a impressão digital do MPLA. Nós vimos que em pouco tempo, não é, Abel Chivukuvuku conseguiu comprar mais de 21 viaturas top de gama para os seus secretários provinciais. São viaturas que estão avaliadas a muitos milhões de dólares, não é, muitos milhões de kwanzas. Conseguiu devolver 7 V8 à Assembleia Nacional, 7 deputados conseguiram romper as suas ligações. Nós sabemos o que é ser deputado em Angola e o que isso representa em termos de luxúria, esbanjamento. Então, quando vês um indivíduo que praticamente dormia, acordava com milhões na conta e vai devolver a viatura e todos esses benesses, né, o escrivão deve se questionar, porque se também não fizer isso, não está a praticar cidadania. Então, o indivíduo que tem direito à casa, recarga e outros dinheiros mais, devolve tudo assim do nada. Claramente isso levanta a suspeita. É como abandonar o mundo e seguir Jesus. De facto, isso é transparente. Mas a questão é de lei, doutor. De entregar os meios é de lei. O Chivukuvuku vai procurar trabalhar. O Chivukuvuku vai procurar trabalhar para a sua manutenção na vida política ativa. Não tem esse direito de cidadania, doutor? Tem, claro que tem. Só que foi um farol para o MPLA, porque o MPLA, de facto, sejamos claros, e o Curivuri, o doutor Curivuri vai concordar comigo, nunca teve uma eleição tão renhida como a que teve em 2022. Em que país, doutor? Aquelas eleições de 2022, foi em que país? Não, eu me refiro às eleições que tivemos em 2022. Aconteceu foi em que país, a doutor? mais renhida Aconteceu que tivemos. Em que país? Não, mas permita-me terminar. Não, eu fiz uma Agora, por questão. que foi a mais renhida? Sim. Por conta do recrudescimento da própria oposição, por conta da união, por Sim. conta da mobilização da sociedade civil. Doutor Todos gostou da eles união, não é? uniram-se. O doutor gostou da Agora, união. isso foi perigoso para o MPLA. Então, o Mas houve MPLA, união, doutor. na sua astúcia maquiavélica, procurou gizar planos. Não, em 2022 o MPLA não estava presente, doutor, no cenário político. E encontrou, não é? Doutor Caio, Encontrou uma desculpa, grande só. jogada. Em 2022, não permito, está a falar à vontade, doutor. Já mesmo para terminarmos esse tema, doutores, já mesmo para terminar esse tema, doutor, mas há pontos, doutor, que devemos já mesmo para terminar esse tema, acredito que pode ser a última questão. Não, ainda a questão dessa questão do doutor está
alegações que... não quer acreditar que tem a impressão digital... Não, só quer esclarecer algo, aqui nisso. ao painel e aos telespectadores ouvintes, de que é um erro crasso... Não, os ouvintes não vão acreditar nisso. Não é um erro crasso. Não devemos esclarecer, é um erro crasso nós fazemos essa colação do agigantar da UNITA em 2022, não é? 90 deputados. Foi uma distração. E as eleições, é só para explicar que, mesmo quando surgiu a FPU não surgiu no Congo Democrático ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Essa frente unida foi criada em Angola, e o MPLA sempre existiu em Angola. Eu não entendo como é que surge a FPU e ninguém chamou a atenção. Vocês estão a dormir, vocês são cegos. Como é que deixam criar a FPU? Mas foi criado nesse território aqui, angolano, em que existe o MPLA. Agora, então vou te explicar. Cria-se a FPU, e a FPU, como muitos dizem, agigantou-se e conseguiu 90 e tal deputados, certo? Num país em que existe o MPLA. Agora, surge o Prajá. As pessoas fazem a colação de que o surgimento do Prajá num país também que existe o MPLA... Não, a abordagem não será diferente, Curival. Doutor, um momento. Mas quem nos ouve sabe que o Prajá foi criado pela vontade e capricho de quem nos ouve. E a FPU foi criada por vontade de quem, doutor? Não, a FPU foi uma distração, foi uma distração. Não, eu perguntei. Foi criado... pensou, e aliás, foi um apelo do presidente. Doutor, a FPU foi criado... disse, é bom que contra ou não, o FPU, quem disse... Apelou. Quem disse? Não, fiz a pergunta. Foi um dos erros. O João Lourenço. Foi mais um dos erros que... Mas quem disse que não? Quem disse que errou? O presidente João Lourenço ou o doutor Caebo? O João Lourenço, nosso presidente, tudo que é de bom, tudo que é de bom o MPLA é que surge, né? Tudo que é de positivo, o MPLA não existe. Todos que nos acompanham sabem que a Frente Patriótica, o Prajá Servir Angola, foi criado com autorização de quem nos governa. Como é que o doutor tem essa liberdade de dizer que todos sabem? Quem são esses todos, doutor? Todos que nos acompanham. Mas quem são esses todos, doutor? Excepto os do MPLA, se calhar. Mas é impossível. É um direito de cidadania, doutor. De se criar um partido 30 segundos para responder esta questão. Será, e depois coloco ao doutor Caebo, certo? Será que o Prajá pode vir a ser a segunda força política para substituir a UNITA em 2027? É o seguinte, não podem devem trabalhar, porque nós também não podemos ver assim as coisas muito levianamente. O Prajá deve trabalhar, deve reunir condições no sentido de alcançar os anseios políticos, mas nada é impossível. E como vemos a forma que o presidente do Prajá ousa em sonhar, é possível sim, por que não? É possível, e nós temos que... Eu vejo, por exemplo, na figura do presidente da UNITA como sendo uma escola. Desculpa, a UNITA não, Prajá. O homem movimenta-se como um modelo a ser seguido por aqueles que sonham, sonhadores, aqueles que realmente... Porque é necessário que as pessoas sonhem. E mesmo Angola como nação deve sonhar mais. Devemos sonhar para construir arranha-céus, construir grandes pontes, grandes autoestradas, escolas do nível que podem estar no nível 100 no mundo. Podemos sonhar e devemos sonhar. Mas o verdadeiro sonho é acompanhado do trabalho. Não existe esperança, fé ou sonho sem trabalho. É trabalhando que nós acumulamos sonho. Porque estamos a ver as imagens que apareceram na televisão. O Abel está a trabalhar. E o Abel trabalhando pode ser, sim, segundo a força política em Angola. Por que não? Okay. Ele tem esse direito. Ok, obrigado, doutor. Sim. Doutor Caebo, como é que olha para desenrolar de Chivucovuco? Pode ou não ser a segunda força política em Angola? Deixar para trás a UNITA? Primeiro, eu estou impressionado com a forma de sonhar do meu colega, não é? Sonhar com arranha-céu e etc. Nós estamos com problema de agulha nos hospitais, de falta de caderno, falta de carteira, falta de água, falta de eletricidade. E o doutor quer sonhar com arranha-céus. Doutor, nós tudo bem, às vezes temos nossas motivações partidárias, mas isso não pode nos impedir de ser cidadãos. E ser cidadão também é olhar as coisas de forma, com alguma praticidade crítica. E isso não faz mal para quem nos governa. É bom até que as pessoas digam. Então, nossos sonhos, nesse momento ainda, água nas casas, eletricidade, cadernos, pão na mesa. Então não vamos ainda nesse utopismo, porque às vezes essa abordagem de que devemos sonhar
e a vida acaba, porque nós temos pouco tempo de vida. 100 anos, 50 anos para nós é muito, mas para a Terra não é nada. Então, o povo não pode continuar a sonhar até esses limites. Pelo menos água, luz, comida, emprego. Vamos procurar não criar tanta utopia, porque senão isso cria depois, as pessoas ficam com uma sensação de que já viveram tudo e depois conformam-se com a pobreza. Um dos problemas que nós temos, doutor, meu caro escrivão e meu colega, é que os políticos angolanos, sobretudo os do MPLA, sentem vergonha de demonstrar amor pelo povo, não é? Sentem vergonha. E só isso justifica o que a gente vive. Agora, Chivukuvuku, segundo a maior força política em Angola, se continuar com essa ajuda do MPLA, será possível. Mas, caso contrário, se for para trabalhar, a UNITA tem maior coesão, a UNITA tem uma maior estrutura de militância, não é? A UNITA está extremamente há anos-luz de organização histórico, implantação em todos os cantos desse país e na diáspora também. Se for para um jogo limpo, é impossível o Chivukuvuku superar a estrutura limpa e coesa que a UNITA tem. E prontos, mas os políticos servem, não é? Claro, para criar mesmo essa utopia. É necessário que os seus militantes percebam que vamos lá para vencer, para ser, ou ser poder, ou fazer parte, ou, enfim. E é este que deve ser o discurso de um partidário, porque os partidos políticos entram na luta, na competição para vencer e não para perder. Mas isso é apenas retórica, é apenas falácia, e eu não creio que o Chivukuvuku, com o seu projeto partidário, conseguirá ser a maior força partidária segunda, né, na oposição em Angola. Não creio.